Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa aula de Teoria Geral do Direito. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre a teoria do ordenamento jurídico, e aí nós vamos adentrar no tema do filme, e para adentrarmos no tema do filme, nós vamos usar a nossa Constituição Federal, que eu vou identificar com vocês os locais em que tratam das coisas que eu solicitei lá na nossa análise cinematográfica. Falar em direito, toda vez que nós falamos em direito, nós falamos que direito é cultura, que se a cultura muda, o direito tem que acompanhar essa cultura. E aí eu disse a vocês também, toda vez que falarmos em cultura, nós temos que pensar num doutrinador que se chama Raymond Williams. Falou em cultura, é nele que nós vamos pesquisar. Mas o foco da nossa aula hoje é em outra pessoa. Então é nessa outra pessoa que eu fui buscar o conceito de cultura para trazer para vocês, que está na obra dele, que vai ser tema de um dos seminários. A propósito, todos os temas do seminário serão tratados em aula, né? Então, vocês já irão para o seminário com uma base, nem que seja ínfima, de cada um dos temas que serão apresentados. Falar que direito é cultura, para Norberto Bobbio, é dizer que a cultura é o equilíbrio intelectual, uma reflexão crítica, um senso de discernimento, aborrecimento perante qualquer coisa simplória, qualquer maniqueísmo, qualquer tipo de manipulação, qualquer parcialidade. Para o Norberto Bobbio, a cultura é algo que é imposto ideologicamente e que nós aceitamos sem discutir. Isso é o direito, isso é o senso comum teórico dos juristas que nós vimos ontem. E o Norberto Bobbio vem e nos afirma isso. E quem é esse tal de Norberto Bobbio? Eu mandei para vocês no nosso ambiente virtual de aprendizagem a biografia simplificada do Norberto Bobbio, para nós identificarmos quem é ele, né? Ele nasceu em 1909, ele era filho de uma família burguesa tradicional, e aí vocês vão entender por que está escrito burguesa tradicional. Seu pai, Luigi Bobbio, era médico cirurgião, e o avô era professor de uma escola. Ele é filho de uma família católica, literalmente católica, e que vai seguir alguns padrões dentro da sociedade. Na sua autobiografia, ele diz: fui educadora a considerar todos os homens iguais e a pensar que não há nenhuma diferença entre quem é culto e quem não é culto, entre quem é rico e quem não é rico. E continua: recordei essa educação para um estilo de vida democrático, mas confesso ter me sentido pouco à vontade diante do espetáculo das diferenças entre ricos e pobres, entre quem está por cima e quem está por baixo na escala social. Enquanto o populismo fascista tinha em mira arregimentar os italianos dentro de uma organização social que cristalizasse as desigualdades. O que ele quer dizer quando ele está recordando na sua autobiografia essa relação de ricos e pobres? E aí eu falei para vocês que ele é de 1909, filho de uma família burguesa tradicional. São dizeres da Revolução Francesa, do Iluminismo, não é? Da Revolução Industrial, que são os marcos da modernidade. É o período moderno. Nós não estamos no período moderno, nós estamos no período contemporâneo. Então, Norberto Bobbio é da modernidade. Quem divide em ricos e pobres a sociedade vai ser o Marx. Vai ter uma classe burguesa, que são os ricos, e os pobres, que são os proletariados. E o Marx, ao fazer essa divisão, que nós chamamos de estratificação social, com S, não é com X,
que é de divisão em camadas, nós dividimos a sociedade em camadas. E o Marx divide em duas. Então, o Norberto Bobbio já demonstra isso na sua autobiografia. Autobiografia quando nós mesmos contamos a nossa vida, né? Norberto Bobbio viveu, então, praticamente quase o século XX inteiro. Ele se formou em 1931 em filosofia na Universidade de Turim. Ele também foi professor de filosofia entre 1948 a 1972 e de filosofia política, de filosofia do direito e de filosofia política. Tem diferença. Filosofia do direito, nós voltamos o olhar dos pensadores para o direito em si, para o homem, e é sujeito de direitos, de obrigações, de deveres. Na política, na filosofia política, eu vou estudar o homem na sua relação com outros. Eu não vou buscar direitos nem deveres, só vou estudar a sua relação, sem buscar obrigatoriedades de cumprimento de regras. Quando ele encerrou as suas atividades políticas, ele fez uso de uma citação do Max Weber. Toda vez que vocês estiverem fazendo uma prova, alguma coisa que falar de razão, razão significa pensamento, pensamento faz referência a Max Weber, já marca lá, não precisa nem ler o resto. Assim como quando falar em capital, dinheiro, já marquem o Marx, que tem o livro O Capital, que vocês vão ouvir falar nas aulas de economia política que vocês terão. Ele fez uso, então, quando ele foi encerrar sua carreira de docente, ele fez uso de uma citação do filósofo Weber, e aí ele diz o seguinte: a cátedra universitária, a escola, né, universitária, não é nem para os demagogos, nem para os profetas. Dedicou as décadas seguintes à escrita, ao comentário político e ensaístico. Ele não abandonou a academia, né, a filosofia, o direito, a universidade, mas ele continuou a escrever de uma forma meio inibida, meio que reservada para algumas revistas, fazendo apenas alguns ensaios. Ele é um filósofo que representa a democracia, o marco da democracia e o início dos direitos humanos, que é um momento de grande transformação na sociedade, é o período do Norberto Bobbio. Em 1984, em reconhecimento à sua trajetória, ele foi declarado professor emérito da Universidade de Turim e nomeado senador vitalício da Itália pelo então presidente. Ele morreu em 2004, em Turim, aos 94 anos, e deixou para o pensamento político e para a filosofia do direito uma das maiores obras de caráter universal e um legado intelectual de aproximadamente 5.000 títulos. Não escreveu quase nada, né? E o principal deles que nós faremos uso é a teoria do ordenamento jurídico de Norberto Bobbio. Quando nós falamos em ordenamento jurídico, nós falamos num conjunto de leis que existem dentro da sociedade. Todas as leis da sociedade estão inseridas dentro de um sistema que nós vamos chamar de ordenamento jurídico. São todas as leis que existem dentro da sociedade. Na sociedade brasileira, nós temos um ordenamento jurídico. O direito brasileiro não pode ser aplicado em outra nação, em outro estado. Em outra nação, em outro estado, nós teremos outro tipo de direito. Em alguns momentos, nós vamos ter conflito entre os dois, mas em outros momentos, nós vamos nos aliar para conquistar os mesmos objetivos, os mesmos direitos. Isso vem os direitos humanos, e nós temos vários filósofos que já tratavam dessa junção muito antes de vir Norberto Bobbio e reafirmar isso para nós. Então, o ordenamento jurídico deve ser entendido como um conjunto de regras que organiza a sociedade. São todas as regras que compõem o nosso sistema, o nosso ordenamento jurídico. O ordenamento jurídico ele é composto por várias normas, leis, regras. Isso significa que os problemas principais
vinculados à existência deste ordenamento jurídico são oriundos das relações entre as normas. As leis têm que seguir uma hierarquia. Se não seguir uma hierarquia, nós vamos ter conflito. O direito penal vai falar uma coisa, o direito civil vai falar outra, vai vir o ambiental e vai falar outra. E a hora que chocar todas as informações, qual que eu vou seguir? Tem que ter uma ordem. É isso que ele está querendo demonstrar. Um ordenamento deve ser constituído, formado, por normas que componham uma unidade. E esta unidade vai nos trazer um outro problema, que é relativo à hierarquia das leis. Qual que é a máxima? Ou seja, o conjunto de normas que compõe o ordenamento jurídico possuem uma ordem, e esta ordem é a correlação das normas, umas para com as outras, e isso vai gerar um sistema jurídico. O ordenamento jurídico deve estabelecer um sistema coerente de normas que, uma vez em conflito, serão denominadas antinomias, que vai ser solucionado por critérios. E aí ele vai dizer que quando as leis se chocarem, cada uma disser uma coisa, nós vamos seguir 3 critérios: o critério hierárquico, o cronológico e o da especialidade. O critério hierárquico da norma vai dizer que nós temos uma norma que é superior, prioritária, perante outras que são inferiores. Exemplo disso, nossa Constituição Federal, que é a lei maior, ela está acima de todas. O segundo critério é o cronológico, ou seja, uma norma promulgada recentemente tem prioridade sobre uma norma mais antiga, ou seja, a lei nova prevalece sobre a lei velha. A lei nova vem para substituir a lei velha, é o segundo critério. E o terceiro critério é o da especialidade ou da especificidade. O critério da especialidade vai dizer que quando tiver uma lei de caráter específico, que trata exatamente daquele assunto e somente aquele assunto, eu vou aplicar ela. E não vou aplicar a lei que é mais genérica, que é mais aberta. Então, Norberto Bobbio diz que nós estamos inseridos dentro de um sistema formado por um ordenamento jurídico que segue 3 critérios. Esses 3 critérios de aplicação são o hierárquico, o cronológico e o da especificidade. Nós falamos disso quando nós estudamos a teoria pura do direito do Hans Kelsen. Teoria pura do direito é uma obra do Hans Kelsen. Hans Kelsen é um dos maiores doutrinadores dogmáticos ao extremo que fundamentam a existência do direito. E ao tratarmos da figura do Hans Kelsen, nós vamos falar da existência de uma norma hipotética fundamental que é hierarquicamente superior às demais normas. O que ele está querendo dizer? A mesma coisa que o Norberto Bobbio. Norberto Bobbio diz que tem uma lei que é maior, grau da hierarquia, e abaixo nós vamos ter leis menores. Vem o Hans Kelsen, na teoria pura do direito, e vai dizer que nós vamos ter sempre uma norma fundamental, hierarquicamente superior, que é mais poderosa do que as outras leis. Abaixo dela vem as outras leis. Por que ele fala norma hipotética fundamental? Porque é o levantamento de hipóteses do que pode acontecer na sociedade. Então, se na sociedade matar alguém, vai ser punido, não é isso? Então, a lei traz hipóteses do que pode acontecer. E é a partir dessas hipóteses que vai punir alguém. Só que no nosso caso, nós temos uma norma hipotética fundamental que está acima de todas, que é a nossa Constituição Federal. E aí tem o desenho de uma pirâmide para vocês, estão vendo, né? E aí, no topo da pirâmide, nós temos a nossa Constituição Federal, não é campanha da fraternidade, viu? É Constituição Federal, de 1988, que é a nossa. No topo de todas as leis está a nossa Constituição Federal. Abaixo dela, lá na base, lá no pé, estão as normas infraconstitucionais. Norma infraconstitucional
São todas as leis que estão abaixo da Constituição Federal. E aí nós vamos dizer que é o Código Civil, o Código Penal, o financeiro, o tributário, a consolidação das leis trabalhistas, tudo vai estar aí embaixo, vai ser chamado de norma infraconstitucional. Se tiver leis específicas, como, por exemplo, a Lei Maria da Penha, a Lei de Drogas, a Lei de Desarmamento, vai estar acima dos códigos, porque é uma lei específica. A especificidade, que é o terceiro critério do Norberto Bobbio. E no entremeio de tudo isso, da Constituição Federal, que está no topo, e das normas infraconstitucionais que estão embaixo, no meio nós temos as normas supralegais. Norma supralegal são os tratados internacionais que nós somos signatários, em que nós somos parte. Todo tratado internacional que o Brasil fizer parte com outra nação vai ser um tratado internacional para a criação de uma lei. Criação de uma lei em prol de algum objetivo para nós. Exemplo, o Tratado Brasil-Bolívia para o gasoduto, que teve uma explosão aí em Cáceres, não sei o que aconteceu, né, esses tempos. É um tratado internacional. Se Brasil ou Bolívia descumprir, isso pode até gerar uma guerra, depende do que está escrito no tratado internacional. Então, os tratados internacionais, eles vão fazer parte do nosso ordenamento jurídico. Toda vez que eu for aplicar a lei, primeiro eu vou seguir a Constituição Federal. Aí eu vou ver se tem algum tratado internacional que trata do assunto. Se tiver um tratado internacional, eu vou aplicar o tratado internacional, porque o tratado internacional, ele é uma lei dentro do nosso país. Ele pode tratar de relações de direitos humanos ou de assuntos específicos, como é o caso do gasoduto. Se não tiver nenhum tratado internacional que o Brasil faça parte com outro estado ou outra nação, nós vamos ter as normas infraconstitucionais. E aí eu vou ver se tem uma lei específica. Se tiver uma lei específica, eu vou aplicar ela. Se não tiver uma lei específica, eu vou buscar uma lei geral. Aí eu vou para o Código Civil, Código Penal, Código Tributário, Código Ambiental, dependendo do assunto. Então, primeiro Constituição Federal, depois norma supralegal, depois normas infraconstitucionais. Aplicamos o critério do Norberto Bobbio e do Hans Kelsen de uma vez só. Quando não for possível utilizar esses critérios estabelecidos pelo Norberto Bobbio, faremos uso da norma mais justa e com isso indagamos o que é justiça. E aí, não consegui aplicar nenhuma das leis, nem a Constituição Federal, nem as leis internacionais, nem as leis específicas, nem os demais códigos. Como que eu vou fazer? Eu tenho que ser justo, e para eu ser justo, eu tenho que aplicar a justiça. Mas será que ser justo é ser igualitário? Aplicar a mesma lei para todos? Ou não? Ontem, depois da aula, surgiu uma dúvida lá no grupo sobre igualdade e equidade. Nós vamos ter uma aula só de justiça. E nessa aula que nós vamos estudar a justiça, nós vamos estudar as teorias da justiça, e principalmente a teoria da justiça em John Rawls. E aí ele vai falar de justiça distributiva. E ele vai dizer que dentre todas as justiças, a mais justa é a justiça distributiva, que é a justiça da equidade. Não é dar a todos a mesma igualdade, é sim dar a todos de acordo com a sua necessidade. E aí eu coloquei o desenho para vocês lá no grupo, dos menininhos assistindo o jogo de futebol no muro. Lembram desse desenho? E aí tem um menino que é mais alto, um mediano e um baixinho. Se eu tratá-los de forma justa, justiça, aplicar a justiça, aplicar a lei, eu vou dar um banquinho para cada um. E eles vão ter que conseguir ver do outro lado do muro. Se eu for aplicar de acordo com as necessidades, para o mais alto eu não vou dar nenhum banquinho, para o mediano eu vou dar 2 banquinhos, ou caixotes, no desenho acho que era caixotes. E para o pequenininho eu vou dar 3 caixinhas para ele subir em cima e conseguir ver o jogo do outro lado do muro. Aí eu estou sendo justo. É isso que o John Rawls vai trazer para nós discutirmos um pouquinho mais adiante. Da completude do ordenamento jurídico. O Norberto Bobbio vai dizer que o ordenamento jurídico ele deve ser completo.
o conjunto de leis que tem dentro da nossa sociedade não pode ter buraco, não pode ter falha. Se houver uma lacuna, um buraco, teremos que fazer uso da heterointegração, que nada mais é do que fazer uso de ordenamentos jurídicos diversos, usar quaisquer leis que nós tivermos à nossa disposição, inclusive o direito natural. Já caímos lá no caso dos exploradores de caverna. A caverna desmoronou, eles ficaram presos, voltaram ao estado de natureza, eles nem vão lembrar que tem regras a serem cumpridas, vale a lei do mais forte, direito natural. Há ordenamentos anteriores, ou até mesmo ordenamentos de outros países. Quando a gente não tiver solução nenhuma, nós podemos usar a lei de outro país. Porém, vamos ter regras específicas para isso. Ou ainda podemos fazer uso da autointegração, ou seja, que é fazer uso do mesmo ordenamento jurídico sem recorrermos a outros sistemas normativos. Isso é o que nós vamos chamar de analogia, que também vai caber uma interpretação extensiva ou aplicabilidade dos princípios gerais do direito. Não consegui aplicar nenhuma lei nesse caso concreto, o que eu vou fazer? Eu vou tentar aplicar qualquer uma. Não consegui a Constituição, não consegui os tratados internacionais, não consegui as normas infraconstitucionais, que estão lá embaixo, na base. Eu vou aplicar o direito natural. Não consigo nem com o direito natural, vou aplicar a analogia, que é pegar um caso parecido e trazer uma solução para esse caso parecido. Mas quem vai levar isso para o juiz? O advogado e o promotor. O juiz não vai decidir isso sozinho. Eu tenho que provar para o juiz que seria melhor ele aplicar desse modo. E com isso, eu vou ter que fazer uso de uma aplicação extensiva. Eu vou pegar um caso parecido e vou estender a um outro caso que é diferente. Ele é meio parecido. Essa aplicação, interpretação extensiva, nós vamos estudar em hermenêutica jurídica, que é uma disciplina específica que eu falei que vocês vão ter mais adiante. Creio que no terceiro ou no quarto semestre. E se ainda não conseguir, eu posso fazer uso dos princípios gerais do direito, que é uma das fontes do direito, não é? E os princípios gerais do direito é eu extrair a essência, os pontos principais de quem está lá no topo, da Constituição Federal. Eu vou extrair os pontos principais e tentar aplicar estes pontos principais. Se eu conseguir aplicar, está feito, está aplicado o nosso ordenamento jurídico. As normas jurídicas, elas existem dentro de um sistema no qual elas se relacionam umas com as outras. No topo eu tenho a Constituição Federal, aí eu tenho os tratados internacionais e as normas infraconstitucionais. Nenhuma dessas leis, o tratado internacional, nem as normas infraconstitucionais, que são todos os códigos, todas as leis específicas, não podem e não vão contrariar a Constituição Federal, que está lá no topo da nossa pirâmide. Se contrariar a Constituição Federal, nós vamos falar de inconstitucionalidade da lei, vai contra a Constituição Federal, vai contra a nossa lei maior, vai contra a nossa norma hipotética fundamental, vai contra a nossa lei hierarquicamente superior, que é a Constituição Federal, que é a nossa Carta Magna, a lei suprema, né, a mais poderosa de todos. O direito é um sistema hierárquico, coerente e completo de normas. O direito deve ter essa hierarquia de forma coerente e ter uma completude de normas. É isso que Norberto Bobbio nos mostra. Se vocês observarem o índice, né, o sumário da obra que eu disponibilizei para vocês hoje, lá junto ao nosso ambiente virtual de aprendizagem, que é a teoria do ordenamento jurídico, vocês vão ver que no sumário, lá no índice, ele já demonstra a existência de uma hierarquia, de uma coerência, de uma especificidade. Ele usa desses 3 critérios até no momento de estruturar o livro dele, onde está escrito a teoria do ordenamento jurídico, que vocês vão ler, eu tenho certeza disso. Porque depois vocês vão ter que ler a teoria pura do direito, e aí nas férias vocês vão ler
O Capital do Marx, que são 3 volumes dessa grossura, assim, para vocês entenderem um pouquinho de economia política. Só um pouquinho, hoje vamos judiar de vocês. Diante de tudo isso, nós temos que o direito em si é um sistema de normas, mas será que todas as normas são jurídicas? Será que todas as leis que existem no nosso ordenamento jurídico são jurídicas? Será que todas as leis que existem na sociedade são normas jurídicas? Nós já vimos que elas são fruto da consciência do homem. Elas são originárias da moral. E essa moral é oriunda da nossa cultura que nós adquirimos desde o nosso nascimento com vida, lá na nossa inserção familiar, no nosso grupo, no nosso meio, na nossa comunidade, que vai abrangendo a nossa região, abrange o nosso estado e abrange toda a nação. Cada um tem as suas características que no todo vai formar a identidade brasileira, vai formar a identidade cultural do povo brasileiro, que é diferente da identidade cultural do povo americano, do povo boliviano e por aí vai. As normas se encontram escalonadas, organizadas, sistematizadas hierarquicamente. As leis estão numa ordem, da mais poderosa para a mais branda. É isso que ele quer dizer. Nós temos que seguir esta ordem. Essa é mais uma das grandes contribuições de Hans Kelsen para o nosso direito, junto ao Norberto Bobbio. Então, nós temos uma lei superior, que é uma norma hipotética fundamental, que é a nossa Constituição Federal. Abaixo dela, os tratados internacionais, e abaixo as demais leis específicas, Maria da Penha, drogas, desarmamento, tantas outras. Aí vem Código Civil, Código Penal, Código Tributário, dependendo do assunto, tá? Então, nós vamos seguindo essa ordem, sempre dependendo do assunto. E aí eu vou aplicar, eu vou achar uma solução para o caso. O direito sempre vai ter uma resposta para o que acontece na sociedade. Todo fato social que é julgado por essa sociedade, porque a sociedade julga, vai ter que ter uma resposta, porque direito é cultura. Se a cultura muda, o direito tem que acompanhar toda essa mudança. Por isso que todo ano tem que comprar um vade-mecum novo, porque as leis mudam. O que os deputados e senadores ficam fazendo o ano todo? Votando lei, não é? Cada lei que eles votam lá no Senado, todo dia que vocês assistem na TV Câmara lá e tal, tudo aquilo vai para o nosso vade-mecum. Nós vamos aplicar, nós vamos precisar disso. É isso o nosso material de trabalho que nós vamos convencer o juiz para solucionar os conflitos de interesses, os conflitos de vontade, que no direito nós não falamos vontade, nós falamos arbítrio, entre as pessoas. Toda vez que tiver um conflito, o direito tem que dar uma resposta. Quem vai levar essa resposta? Nós, enquanto advogados, enquanto promotores, enquanto defensores, e o juiz vai aplicar isso. Então, não é que o juiz não precisa ter conhecimento, ele deve ter conhecimento, porém, quem leva para ele somos nós, quem vai acusar ou quem vai defender, é que vai levar essa lei como uma forma de aplicabilidade, talvez até inovadora. E aí, como exemplo, a gente pode trazer os casos de eutanásia, de uso de células-tronco, para fazer creme, por exemplo, para rejuvenescimento da pele. E isso é algo que não tem previsão na lei. Então, nós temos que pegar algo parecido e aplicar. Isso é uma disciplina específica, que é chamada bioética e biodireito. E nós temos o nosso fórum de hoje, que é uma mamata para vocês, né? O fórum de hoje é apenas destaque quais são as fontes do direito. E aí vocês vão responder que as fontes do direito podem ser formais e materiais. Formais, leis, doutrinas, costumes, princípios gerais do direito, analogia, depende do doutrinador que vocês utilizarem. E as fontes materiais, que são os fatos sociais que acontecem na sociedade. Está respondido o nosso fórum de hoje. E a missão de vocês, então, era fazer a análise cinematográfica do filme
o limite da traição. E aí, nessa análise cinematográfica, vocês teriam, então, que preencher todos os dados que o professor mandou para vocês. Então, num primeiro momento, fazer a ficha técnica do filme. Colocar o nome do filme, quem é o diretor, nome dos atores principais dele, né? Ou das personagens. Depois, o número 2, qual é o tema básico do filme? O filme trata de tal coisa, acabou. Qual é o gênero? Comédia, romance, épico, histórico, ficção científica, drama, terror, aventura, ou outra coisa que não está especificada aí. Aí, 4, lugar, aonde ocorrem os fatos. Aonde que aconteceu o fato? Onde acontece o desenrolar de toda a história da nossa colega aí? Aí veio o número 5, o tempo. O tempo é cronológico ou o tempo é psicológico ou são os dois? Enredo. Enredo é um resumo da história. É igual o digesto lá da resenha, que é o resumão geral, né? Tem que contar a história. Não assistir o filme. Eu tenho que ler o enredo de vocês e entender. Se eu ler e não entender, significa que não resumir a história para mim, não é? Então é isso que eu vou fazer com o trabalho de vocês. Eu vou ler como se eu não tivesse assistido o filme. Eu preciso entender. Na qualidade de representante do Ministério Público, ou seja, de promotor de justiça, qual seria o seu texto para acusar a personagem principal do filme? Que texto, que argumento vocês fariam? Como é que vocês se portariam na frente do juiz para acusar a nossa personagem? Na qualidade de defensor, defensora, de advogado ou de advogada, qual seria o seu texto para defender a personagem principal do filme? Observem que eu usei qual seria o seu texto. Eu não disse nem qual seria a sua tese, para não dizer que eu pedi uma peça jurídica para vocês, porque eu não pedi, né? Não pedi uma peça jurídica, até porque nós ainda não temos o conhecimento necessário para desenvolver uma tese de defesa, uma tese de acusação. Então, eu coloquei um texto, né? Então, é um texto, não é uma frase, 2 frases, falar que é um parágrafo, né? E como vocês fariam para defender a nossa personagem principal? E na qualidade de juiz, qual seria a sua sentença, a subjetiva, a sua, com relação aos atos praticados pela personagem principal do filme? Que sentença vocês dariam a ela? E para nós tratarmos disso, nós temos que destacar pontos importantes. Que pontos importantes são esses? Lá na análise, pede para vocês atuarem, num primeiro momento, como representantes do Ministério Público. Aonde que eu vou saber qual é o papel do Ministério Público? Depois vai pedir qual é o papel do advogado. Depois da 9, vai pedir qual é o papel do juiz. Como que eu vou saber? Na onde que está isso? Isso tudo está na nossa Constituição Federal. E aí vai estar lá, o papel do juiz vai estar no artigo 93 da Constituição Federal, que vai dizer o seguinte, ó: lei complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal irá dispor sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: ingresso na carreira, cujo cargo inicial será o de juiz substituto. Então, ele vai começar como juiz substituto, mediante concurso público de provas e títulos. Tem que ser aprovado num concurso público de provas e títulos. O que é isso? É a prova que ele vai fazer. Essa prova vai ser composta de uma prova objetiva, com questões de marca X. Se passar, vai para a fase subjetiva, que é uma prova dissertativa, vai escrever. Se ele passar, ele vai, então, fez a objetiva, a subjetiva. Se passar, vai para uma entrevista, que é uma prova oral perante uma banca de desembargadores, vai falar para eles, eles vão fazer as perguntas, tem que responder sem olhar em nada. Se passar nessa banca, né, nessa prova oral,
vai para o teste psicológico, se passar no teste psicológico, vai para o teste físico, se passar, aí vai ver os títulos. O que são títulos? São os certificados de participação em palestras, publicação de livro, publicação de artigo em eventos, em seminários, congressos. Quando vocês fizerem palestra, tudo isso vai contar ponto. Pós-graduação, mestrado e doutorado. Isso são os títulos que são contados no concurso. Além disso, com a participação na Ordem dos Advogados do Brasil em todas as fases. Tem que ter sido aprovado no exame da OAB para eu ser juiz, nas duas fases, na objetiva e na subjetiva. Exigindo-se do bacharel em Direito, no mínimo 3 anos de atividade jurídica, ou seja, eu tenho que comprovar a prática no exercício da profissão jurídica durante 3 anos, por isso tem que ter OAB. A única coisa que dispensa para prestar o concurso de promotor ou de juiz, a prática jurídica é ser professor na área do direito. Isso dispensa a OAB e a comprovação da prática jurídica pelo fato de dar aula. É a única coisa que dispensa. Então, artigo 93 fala quem é o juiz. Aí, vai falar no número 7, na qualidade de representante do Ministério Público, de promotor de justiça, como que você acusaria? O promotor de justiça vai estar no artigo 127, 128 e seguintes da Constituição Federal. Vai dizer que o Ministério Público ele vai estar em todos os âmbitos da nossa nação e que ele tem a função de promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. Ele tem por obrigação fazer a ação penal andar. Então, no caso do nosso filme aí, é obrigação dele dar andamento, dizer se a parte é culpada ou não, oferecer a denúncia que nós falamos, oferecer a denúncia pela prática do crime ou não. Esse é o papel do promotor, que vocês viram do artigo 127, 128 da Constituição Federal. E o advogado, né? O advogado, que é a número 8, que é o defensor ou advogado. Defensor é o advogado do Estado, tem concurso para ser defensor, também tem que ter os mesmos requisitos, assim como o promotor de justiça tem que ter os mesmos requisitos do juiz, comprovar os 3 anos, se ter sido aprovado na OAB. Defensoria é a mesma coisa, defensoria pública. O que vocês vão fazer no núcleo de práticas jurídicas? Quando vocês estiverem no 9º, no 10º semestre, que vocês vão ter os processos de vocês vão atuar como defensores jurídicos. Vocês vão atuar para defender as pessoas. E o promotor, então, vai estar no artigo 127 e o advogado vai estar no 133 da Constituição Federal, que vai dizer assim: o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. Nós vamos ter um estatuto que vai dizer aonde que esse advogado tem os seus direitos invioláveis. E isso está previsto na nossa Constituição Federal. Entenderam por que uma lei conversa com a outra? Olha só, aqui quando fala da advocacia, ele já diz que o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável os seus atos e manifestações no exercício da profissão. Tudo aquilo que o advogado disser no exercício da sua profissão, ele tem inviolabilidade da fala dele, da defesa dele, escrita ou da fala. E essa inviolabilidade vai estar descrita lá no Código de Ética e Disciplina da OAB. Olha como uma lei começa a conversar com a outra. Daqui da Constituição, eu vou cair no Código de Ética e Disciplina da OAB para saber sobre o advogado. Do promotor de justiça, lá do 128, se eu quiser aprofundar, eu vou cair na lei ordinária que trata do exercício da profissão do Ministério Público, do promotor de justiça. Do juiz, eu vou ter outra lei específica que vai tratar somente do juiz.
Então, a Constituição abrange de forma geral, é uma norma hipotética fundamental, que está no topo. E dela, vamos para leis específicas que vão trazer os assuntos. A Deisiane está perguntando se caso fizesse um concurso e passasse durante a graduação, o que deveria fazer? No concurso de promotor, de defensor ou de juiz, não pode assumir o cargo porque está no edital. No edital já vem escrito que não pode prestar sem ter sido graduado, sem ter os seus títulos e a comprovação dos 3 anos. Uma coisa importante é que, inclusive, o exame da Ordem dos Advogados, antes podia prestar como treineiro, hoje não pode mais, só pode a partir do 9º semestre. Se passar na OAB, depois que tiver no 9º semestre, então matriculou no 9º semestre, vai ter a prova. Não importa se já está tendo aula no 9º semestre. O que importa é que você terminou o 8º e matriculou. Pode fazer a prova. Se passar, vai ficar lá arquivado, que você foi aprovado. Na hora que você terminar e colar grau, tiver com atestado de colação de grau, aí você entra com o pedido para solicitar a sua carteira da Ordem dos Advogados do Brasil, porque você já foi aprovado nas 2 fases. E isso é a única coisa que pode. Prestar concurso que exige a comprovação de 3 anos de experiência, não pode, porque vai estar tudo escrito no edital, já essa proibição aí, essa vedação vai estar descrita. Então, retomando lá desde o começo a análise do nosso filme. A ficha técnica, eu observei que todos, delegado é a mesma coisa, mas a ficha técnica, eu observei que todos responderam, né, o nome do filme, o limite da traição, o diretor, o nome dos atores principais. Tema básico do filme. Qual é o tema básico do filme? E aí? Qual que é o tema básico do filme? Todo mundo vai ficar mudo? Conta a história do suposto assassinato aí de uma mulher, Grace Waters. Então, o tema básico do filme, eu vou escrever, foi o assassinato de uma mulher aí? É isso. Tema do filme. Felipe, seria a traição, professor? Nívia que falou? Foi? Quem que falou? Seria a traição que ela sofreu por parte do esposo dela e também da amiga, Sarah Miller? Aliado ao quê? A uma tentativa de homicídio. No título já tem, não é? Que é o limite da traição. Então, é uma traição de uma amizade duradoura de anos pela amiga, pelo esposo e uma tentativa de homicídio. Aí vem se o gênero do filme qual que era. Se era uma comédia, nem pensar, né? Acho que ninguém deu risada. Romance, também não. No começo até parecia. Aquela hora que eles vão no jardim, né? Que tem aquele monte de vagalume, todo mundo fica encantado, né? Épico, nem pensar. Histórico, também não. É uma ficção científica? Não tinha nada de tecnologia lá. É um drama? Sim, né? Tem sofrimento. E aí eu posso aliar esse drama a um terror? Não. Aventura? Também não. Outra coisa? Sim. Que outra coisa? Suspense. Então, é um drama com características de suspense, né? Qual é o lugar onde ocorre os fatos? E aí, qual que é o lugar que acontece os fatos? Virgínia, Estados Unidos. Virgínia, Estados Unidos. E o tempo? O tempo agora é um trem que vai pegar fogo. E aí? O nosso tempo é cronológico ou ele é psicológico? Esse Coloquei é o professor. Psicológico é pessoal, não é? É quando é só a pessoa e ela vai contando os dias, dia a dia.
O cronológico é quando você vê de fora e a história é contada dia a dia. E aí, o nosso filme é cronológico ou psicológico? Ah, professor, eu acho que são os dois, porque assim, se for para pensar, ele vai ter uma cronologia, ou seja, vai ter sequências, porque o ocorrer dos fatos vão ser um de cada vez. Primeiro, ela vai ser traída pelo ex-esposo, para o esposo, ela vai terminar, depois ela vai se mudar com o filho, e logo em seguida ela vai admitir, no caso, que tem culpa, vai para a delegacia, e depois a advogada ela vai receber o caso, porque ela só ficava em contratos, e aí depois a advogada ela vai lá conversar com a réu, e vai procurar que ela, né, denunciasse, falasse a história, e depois ela vai aprofundar. Então, assim, é cronológico e psicológico. É os dois, porque para nós que estamos olhando de fora é cronológico. Se nós olharmos com o olhar de dentro é psicológico. Então é os dois. Depende, já estamos usando o nosso depende do advogado, né? Deixa eu interromper só um pouquinho que a Vitória está com a mordida faz tempo, né, Vitória? Não estou ouvindo, Vi. Não, não. Tá. A Maiara também está com a mão erguida. Professor, eu não entendi essa parte aí do cronológico, não entendi não. O cronológico é quando a história é contada dia a dia, passo a passo. Não foi sendo contado dia a dia? O caso da nossa amiga Grace foi contado dia a dia, né? Professor. E, então ele é cronológico. E psicológico é quando eu estou contando a minha história dia a dia. Quando outra pessoa assiste, ele é cronológico. E psicológico sou eu analisando. Conseguiu, Vitória? Não? Quer escrever? Escreve aí no chat. Acho que a Letícia quer falar alguma coisa, não é? Não, eu só ia falar que eram os dois mesmo, eu ia concordar também, porque a Grace, ela conta, né, a história dentro da prisão. E, ao mesmo tempo, mostra como se ela estivesse fora da prisão. Então, ao longo Mostra que ela vai... as duas versões, sim, né? Sim, ela vai... Então, no caso, seria os dois aí. Ela conta, né, a gente vê o cronológico e o psicológico. Putz, o que cabe os dois. Uhum. Sim, pelo fato dela estar contando a própria história, nem estando mais na história, né, que já passou, e mostrando a história. Exatamente, mostrando aqueles flashes e tal, né? Aí vem o número 6, que é o enredo, o resumo da narrativa. Que, como eu disse para vocês, é aquele momento em que nós vamos fazer o digesto, né? Eu vou digerir aquilo que vocês escreveram. Eu tenho que ler e entender o filme inteiro a partir do que vocês contaram lá. Imaginem que eu sou o juiz e eu vou ter que entender o caso do cliente de vocês. Vocês estão contando a história para mim, eu tenho que entender. Se vocês contaram pela metade, ninguém vai entender nada. Eu não assisti o filme, não estava lá, não vi os fatos, não sei de nada. Na vida real vai ser assim, né? E aí vem na qualidade de representante do Ministério Público, de promotor de justiça, artigo 128 da Constituição Federal, qual seria o texto para acusar a personagem principal do filme. Nós tivemos colegas que fizeram uma peça jurídica, né, que foi lindo e tal, mas é porque já atua na área. Mas não pedi a peça jurídica justamente porque quem não atua na área não ia conseguir, por isso que eu pedi um texto. E aí, eu vi que teve alguns textos interessantes. Alguém gostaria de ler o seu texto acusatório? Professor.
Pode falar, eu estou tentando desabilitar a Vitória, mas também não está aparecendo para eu desabilitar. Eu não mandei ainda, mas terminei tudo. Se possível, se eu posso ler. Pode ler. 23h59 é hoje, né? Uhum. Mas eu fiz tudo já. Só que eu deixei para não ficar revisando, sabe? Ficar revisando, já revisei umas 3 vezes, mas queria revisar mais algumas vezes. Mas enfim, se eu estiver errada, professor, eu quero uma correção. Eu escrevi assim, no caso, se eu estivesse na peça, eu escrevi assim, primeiramente, quero cumprimentar o excelentíssimo presidente do Tribunal do Júri, a plateia e os senhores jurados. Assim, gostaria de ressalvar que essa senhora, chamada Crystal Fox, mais conhecida como Grace, infringiu o artigo 5, inciso 3º da Constituição Federal Brasileira, onde diz que ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Grace torturou o senhor Shannon com socos utilizando um taco de beisebol até a morte, e não há, até agora, evidências que provem o contrário. Além disso, essa senhora arrastou a vítima para um cômodo de sua casa, resolvendo consumir o corpo do pobre homem. Além disso, como os senhores já escutaram, a própria amiga Sarah confessou que Grace teria ligado para ela após o delito, confessando o crime. Portanto, todas as provas concluem que Grace cometeu um homicídio a sangue frio e deve sim responder pelos seus atos. Só assim, caros senhores, poderemos tirar mais uma pessoa que age de má fé e comete delitos em nossa sociedade. Estão convencidos com os dizeres da nossa colega? Você está no notebook? Sim. Você consegue compartilhar seu texto para mim? Tá bom, vou tentar aqui, professor. Apresentar agora. Tentar. Tela inteira e vai na tela do seu texto. Tá aparecendo? Ainda não. Aqui. Tá aparecendo? Não. Você clica a tela inteira, aí você abre o seu texto, clica nele e partilhar. Está aparecendo, gente? Não. Dá um feedback. Vai lá de novo, apresentar agora a Está tela aparecendo, inteira. professor? Aí você clica lá no desenho, lá no meio que aparece para você. Aparece a sua tela? Espera aí. Vai aparecer a sua tela. Peraí. Aí você clica em partilhar. Apareceu? E vai na sua tela. Não. Agora tá indo. Tá indo. Agora tá indo. Aí. Tá, graças a Deus. Olha, gente, esse é meu primeiro, o 8, e se quiserem depois eu leio, mas esse daqui é o primeiro. Põe lá no 7 para mim, fazendo um favor. Tá bom. Aqui. Eu iria revisar mais uma vez, gente. Olha não só. Está por completo. Olha só o enfoque que ela utilizaria no momento do tribunal do júri. Ela não iria ler do jeito que ela leu para a gente. Tem que convencer os jurados. Então, o que ela ia fazer? Ia estar lá com a roupa do Batman, né, com a capa, com a toga e tal. Ia chegar na frente dos jurados, ia parar de frente para eles, com a cópia do processo na mão, ou vadimeco, não sei. Ia olhar para o juiz e ia cumprimentar o juiz e depois os jurados, que é o que ela fez, olha lá. Primeiramente, quero cumprimentar o excelentíssimo presidente deste egrégio tribunal do júri, que é o juiz. Aí ela já se vira para os jurados e não sai mais da frente deles, porque tem que convencer os 7 jurados. Primeiramente, quero cumprimentar o excelentíssimo presidente, juiz-presidente deste egrégio tribunal do júri. A prática e os senhores, tá pequenininho, os senhores jurados. Assim, gostaria de ressaltar... Peraí, professor. Ai.
Assim, gostaria de ressaltar que esta senhora, chamada Crystal Fox, esta senhora que os senhores estão vendo na frente de vocês, tem que trazer todo o enfoque. Para quê? Para convencer os jurados. Se eu tiver que virar pirueta, eu vou virar para convencer os jurados. Já teve júri que o cara matou a esposa e ela estava estendendo roupa no varal. Do promotor ir lá e fazer o varal e simular a colocação da roupa no varal no momento em que a pessoa leva os golpes. Tenho que convencer. Então, é o momento da fala. O enfoque que usa que vai convencer. Muito mais do que o uso de uma lei. Só com esse trecho, ela já nos convence, não convence? Mais conhecida como Grace, infringiu o artigo 5º, inciso 3º da Constituição Federal, a nossa lei magna, a nossa lei suprema, que é hierárquica perante todas as outras, senhores jurados. Olha o enfoque, estou usando o mesmo texto dela. Onde diz que ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. E aí nós vamos fazendo uso desse enfoque, de todo esse drama, para conseguir comover cada vez mais os jurados. Porque eu estou, nesse momento, acusando. Olhem para ela. Ela é uma ré. Ela confessou. E aí vocês vão fundamentando e trazendo o texto, assim como a Deisiane trouxe. Grace, quer continuar, Deise? O enfoque? Pô, então tá, professor. Quer falar no enfoque? Isso que eu quis dizer. Vou tentar, professor. Eu nunca fiz isso na minha vida. Aí. É a hora da gente treinar. Os seus jurados estão todos olhando para você. Ai, tem 38 pessoas olhando para você. Tá bom, professor, vou tentar. Grace, ela torturou o senhor Shannon com socos utilizando um taco de beisebol até a morte. E não há até agora evidências que prove o contrário. Além disso... Só um minuto. Ela utilizou de um taco de beisebol. Os senhores têm noção do estrago que isso pode fazer no rosto de uma pessoa? Ela destruiu o crânio dele com o taco de beisebol. Aí você pode simular os golpes, né? Foram tantos golpes como o taco de beisebol. Vocês vão simular. Se quiser levar um taco de beisebol no dia, pode levar. E com certeza o taco de beisebol, se fosse aqui no Brasil, o taco de beisebol estaria lá apreendido, né? Porque se o objeto da prática do crime é encontrado, ele vai para o júri. E lá no momento do júri fica em cima da mesa do juiz, dentro do saquinho plástico, né? Porque não pode ter as impressões digitais e tal. Então, você pode pegar na mesa do juiz para fazer uso na hora da sua argumentação. Pode continuar. Além disso, além de tudo que essa senhora já fez para essa vítima, ainda ela arrastou esse pobre homem pelo seu cômodo da sua casa e ainda por cima teve a crueldade de pegar o corpo e consumir. Não tem como nós deixarmos essa senhora em nossa sociedade. Olhem bem, jurados, o que essa mulher fez. Ela é uma destruidora de vidas, senhores destruidora jurados. de vidas. A vida que é o nosso bem maior, o nosso bem supremo, previsto pela Constituição Federal. Eu friso mais uma vez que é previsto pela Constituição Federal. E aí vocês batem na mesa do jurado para chamar a atenção dele, está quase dormindo lá, com vocês falando. Nós temos 1h30 para ficar na frente dos jurados falando. Além disso, vocês mesmos já escutaram a própria amiga, a melhor amiga dela. Como que alguém que é melhor amiga iria desmentir, que iria... Ai, meu Deus, peraí, professor. Como que uma melhor amiga iria admitir isso? Por quê? Por que ela admitiu? Porque aqui eles confessam falar a verdade. A própria amiga, caros jurados, a própria amiga dela já confessou o próprio crime, que ela mesma falou. Não há mais dúvidas que ela seja culpada.
Está aqui nos Portanto, autos do processo, senhores. Observem os autos do processo. Vocês têm a cópia nas suas mãos. Portanto, todas as provas, elas vão concluir que Grace, ela cometeu realmente um homicídio. E além de homicídio, foi a sangue frio. Sangue frio porque ela pegou a vítima e ela arrastou pela sua casa. Ela colocou em um saco plástico e sumiu com esse corpo. Então, por isso que foi de sangue frio. Não tem como nós colocarmos e continuarmos com esta mulher em nossa sociedade. Ela precisa ficar presa, ela precisa cumprir e ela precisa de acordo com a lei. Então, ela deve sim ser punida. Não tem como deixarmos ela fora da cadeia. Ai, professor, nunca fiz isso na vida. Isso aí. Então, Ai, senhores jurados, mais uma vez eu reafirmo, quando o juiz perguntar para os senhores se esta mulher é culpada, digam que sim. Muito obrigado. E senta lá no lugar de vocês. Tem 1h30 para fazer todo esse discurso bonito para convencer os 7 jurados, se for um homicídio, né, que é o nosso caso. Aí nós vamos para a próxima. Na qualidade de defensor, ou seja, de advogado, qual seria o seu texto para defender a personagem? Continua, Deise. Se o senhor quiser, pode continuar, professor, mas eu só friso que eu iria mais dar uma revisada, eu não terminei por completo, professor. Não, tranquilo, não tem problema, só para a gente usar de parâmetro. Mas eu posso ler? Posso ler, né? Pode ler. Eu coloquei assim, em primeiro plano, alego que mesmo os senhores ouvindo do promotor que há provas que evidenciam que Grace cometeu um delito grave e inadmissível, eu, como advogada e defensora da minha cliente, posso comprovar que na foto onde aparecem as manchas de sangue da vítima, não é evidenciado que a suposta morte foi ocasionada por pancadas na cabeça com um taco ou qualquer outro objeto. Além disso, o corpo em si não foi encontrado. E olhem essa senhora. Percebam como está o estado físico e emocional da mesma. Tenho certeza que Grace amava seu marido e constato que ela não o matou. Diante de todos esses fatos, ainda posso provar que essa senhora é uma pessoa boa, uma mulher que reza por aqueles que insultam. A vida toda foi bem vista pela sociedade e principalmente pelos colegas da empresa onde trabalhava. Um ser humano que vai todos os domingos para a igreja e ainda faz biscoitos e doa para os mais necessitados. Portanto, como podem ter total certeza de tal delito? Como podem pensar que Grace seria capaz dessa crueldade? Por fim, a melhor amiga dela poderia estar encobertando alguém, pois Grace afirma que na noite da morte do seu marido, ela ficou até tarde no banco financeiro e o pneu do seu carro furou na estrada, bem distante de sua casa. Logo, ligou para seu marido ir socorrê-la, mas o celular dele só dava na caixa postal. Nisso, preferiu ligar para Sarah, porque talvez ela poderia ir ajudá-la no caminho para casa. Todos esses paradigmas só mostram que essa pobre mulher fragilizada foi acusada injustamente. Por isso, de acordo com o artigo 341 do Código Penal Brasileiro, é proibida a acusação falsa de crime inexistente perante a autoridade. Deu para entender, Esqueci do gente? microfone. Deu, ficou ótimo. Se não há prova, não há crime. Se não tem corpo, não tem crime, não é? Como que eu vou comprovar que teve o crime? Vou deixar a pessoa ser condenada à pena de morte, que ia ser o caso dela, por estar lá, né? No nosso caso aqui do Brasil, não temos a pena de morte. Mas como deixaria a pessoa ser condenada se não há prova? Cadê o corpo? Aonde está esse corpo? Ela deu um sumiço no corpo? Comprova isso para mim. É isso que está falando aí no texto. Alguém quer complementar? Não? Professor, assim, eu estava com a dúvida da questão desse filme aí, na questão se a gente deveria
seguir a ordem dos fatos do filme, ou a gente poderia mudar essa ordem aí. Por quê? Até peço bem aí o texto da Deisiane, o que acontece? Ela citou na defesa do MPI... Não, eu vou ter que parar. Que... Peraí, José. Peraí. Vocês ouviram a palavra que o José falou? Peço vênia. Eu posso começar o meu cumprimento com isso. Peço vênia, senhores jurados. Peço licença, senhores jurados. Olha só que coisa chique. Já estamos virando advogados. Pode continuar, José. Não, professor, porque, igual voltando ao assunto, eu fiquei na dúvida se a gente deveria seguir a ordem do filme ou a gente poderia trocar aí uns fatos aí. Por quê? Acontece que a Sarah, amiga de Grace, só foi falar basicamente no final que ela tinha ligado para a amiga dela, né? E no caso que a Deisiane explanou aí, ela colocou que ligou anteriormente, na fala do MP. Então, assim, só que teve essa dúvida aí, você poderia fazer essa mudança aí. Pode sim. Deisiane, aonde você sentiu mais facilidade em escrever? Enquanto promotora de justiça ou enquanto advogada? Onde foi mais fácil? Olha, professor, de início, hoje, na verdade, eu passei a manhã inteira lendo, porque eu senti muita dificuldade para argumentar, porque, assim, eu li e reli essa questão e pensei assim, bom, ele quer um texto. Só que aí, no caso do texto de amanhã, dos exploradores de caverna, eu vi um júri simulado no YouTube. E logo de cara, me deu veio a ideia para mim pensar e escrever mais ou menos de acordo como se eu tivesse em um júri simulado. E aí eu pensei, e aí eu pesquisei para ver o que um promotor de justiça quais pontos ele deveria frisar. E aí nisso eu fui pegando as partes e pensando para argumentar, mas assim, para que eu achei mais fácil foi no sentido de advogado do que de promotor de justiça. Eu percebi isso também aqui lendo, agora lendo com você enquanto você lia o texto, né? Eu percebi também que você achou mais fácil ser advogada do que promotora. Muito mais fácil. O texto está mais claro, vocês conseguem observar isso? Mesmo vocês estando no início do curso, a gente já começa a perceber alguns traços específicos na escrita de vocês. A gente já começa a perceber para que lado começa a pender, né? Olha o lado da Deisiane, é mais de advogada do que de acusadora, né? E com todos vocês é assim, isso eu já observei nos textos que eu já comecei a corrigir, né? Que vocês já me enviaram. Alguém quer contribuir com o seu texto? Da número 8? O pessoal já está querendo outro filme, Deisiane, para fazer direito, porque eles fizeram errado. Aí na número 9, diz, na qualidade de juiz de direito, qual seria a sua sentença com relação aos atos praticados pela personagem principal? Eu coloquei a sua sentença, para vocês colocarem a opinião de vocês, né? É o pensamento, a opinião pessoal de cada um. Acusariam ou absolveriam de acordo com o filme. E aí, o que a Deisiane fez? Professor, essa eu não terminei por completo, mas é porque assim, eu vi do artigo 121 sobre o delito de homicídio e quantos anos a pessoa poderia sofrer, de 3 a 6 anos, salvo engano. Mas enfim, isso. Mas aí eu pensei assim, eu vou colocar do meu ponto de vista mesmo, porque analisando os fatos, na verdade, tanto do promotor de justiça quanto do advogado, são alguns fatos que são verídicos e outros não, ou seja, que precisam ser investigados. E aí eu resolvi colocar em 3 meses, só que eu iria consultar a Constituição e os códigos penais, porque talvez eu tenha colocado algum equívoco.
eu tinha cometido algum equívoco, então eu iria terminar de pesquisar para mandar o texto. Mas, enfim, eu coloquei assim. A partir das constatações feitas tanto pela advogada quanto pelo promotor e diante de todas as evidências e fatos comprovados pela Jasmine, que é mais voltado para o advogado, que eu achei mais fatos comprovados, que eu iria mudar essa parte, decido que Grace responderá em liberdade com a pena de 3 meses, pelo fato de não encontrar provas concretas que comprovem que a senhora não matou o seu marido. E por ser verídico, o fato de que o sangue não apresenta evidências de coroadas na cabeça com o bastão. E também eu ia mudar, porque não é só com o bastão que eu coloquei, que eu vi, né, no caso que a advogada apresentou. Além disso, vamos investigar a Sara e continuar a operação para encontrar o corpo e fazer perícias. Dessa forma, Grace não poderá sair do país enquanto não autorizarmos, respondendo em liberdade completa. Ok. O artigo 121 do Código Penal ele vai dizer o seguinte, ó, matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos. Então, se eu matar uma pessoa, o mínimo que eu vou ser punido vai ser de 6 anos e o máximo 20. Caso de diminuição de pena, que a pena pode ser diminuída, menos de 6, né? Se o agente comete o homicídio, impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção. Logo em seguida, a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Pega a pena que foi dada, divide por 6, ou pega a pena e divide por 3. Depende da interpretação do juiz. Então, se a pessoa praticou o crime movida por um motivo de relevante valor moral ou social, ele traiu a Grace, não traiu? Ela tinha motivos para matar ele. Ele traiu ela em vários aspectos. Na honra dela subjetiva, enquanto esposa, na honra dela enquanto uma funcionária do banco, né? Uma funcionária exemplar do banco. Então já tem o valor moral aí, né? Ou sob pena de violenta emoção. Isso fez com que ela agisse com violenta emoção ao dar os golpes com o taco de beisebol. E ainda ela teve os momentos de provocação. Ela chegar na casa dela, ele está no telefone com outras, né? Conversando do mesmo modo que ele conversava com ela no começo. Então, só aí eu já consigo diminuir a pena se eu souber usar desse argumento, porque se eu virar ele ao contrário, eu levo ele todo para aumentar essa pena. O homicídio vai ser qualificado se ele é feito mediante paga ou promessa de recompensa, ou por qualquer outro motivo torpe. Se alguém pagar para eu matar alguém, esse crime vai ser com uma pena maior. Ou se tiver uma promessa de alguma coisa, eu te dou tal coisa se você fizer isso para mim. Por um motivo fútil, um motivo banal. Não teve motivo, ela matou porque ela quis. É isso o filme? Não. Com emprego de veneno? Não. Fogo, explosivo, asfixia, tortura? Não. Ou outro meio insidioso ou cruel que possa resultar perigo comum. Ela utilizou de um taco de beisebol, que é um motivo, é um meio insidioso ou cruel. Ela agiu com requintes de crueldade para tentar matar ele. Olha como eu posso ir revertendo as coisas. A traição de emboscada ou mediante dissimulação de outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Ela esperou ele dar um cochilo e aí ela partiu para cima dele com os tacos. Ele não teve como se defender. Ela traiu ele? Traiu. Ela armou uma emboscada? Armou. Ela dissimulou tudo isso? Sim. Ela dificultou para que ele pudesse defender? Ele estava dormindo, cochilando. Para assegurar a execução, a ocultação, a oportunidade ou vantagem da prática de outro crime. Porque além dela querer lavar a sua honra, ela queria tirar a sua vida. E ela o fez, senhores jurados. Olha como é mais fácil acusar do que defender.
Até a lei ajuda a acusar. Olha como é mais fácil. E olha como a Deisiane se saiu melhor no texto de defesa do que de acusação, que é mais fácil. A lei já mostra o caminho. E aí o artigo 121, ele continua com a parte em que ele foi atualizado, que é do feminicídio. É se praticar a tentativa de homicídio, de tentar matar uma mulher, né? O sexo feminino, a pena é aumentada, com ênfase na Lei Maria da Penha, que é a Lei 13.340. Então, quando tem uma lei específica, ela ajuda a aumentar ou diminuir a pena, no caso, se tivesse, né? Alguém gostaria de contribuir com o texto? Eles estão muito quietinhos hoje. Eu não queria contribuir, eu queria só assim. Ler o seu. Não. Aqui. A Jasmine, é negócio do filme. A Jasmine, eu não sei se eu não reparei bem ou se eu que assisti focando em outras coisas, mas assim, é que a Jasmine, ela não, em nenhum momento ela fez a referência lá que ele, do banco que ele roubou. A Grace também poderia ter falado para ela sobre a câmera de segurança, que seria uma prova para ajudar, entendeu? Porque, assim, se não fosse pelo fato da Jasmine ter ido lá na casa da Sarah, ter pego aquela coisa toda dela com as mulheres em cativeiro, a Grace seria acusada. Entendeu? Então, ela só foi assim, sentenciada a livre pelo simples fato da Jasmine ter ido lá e pego aquela coisa toda, senão ela estaria acusada e presa até hoje. Com certeza. E aí vocês observam a importância do senso comum teórico dos juristas no filme, os momentos em que passa ela estudando na casa dela, igual uma louca, o processo, com aquele monte de livro, os colegas tentando ajudar ela, para ela montar essa defesa, e ela não ter a experiência, ela não ter o conhecimento nem de como funcionava um tribunal do júri, que o juiz mandava ela calar a boca a todo instante, e aquilo vai deixando a gente agoniado, porque ela não podia se manifestar daquele jeito. Nem ela conhecia, mas ela afrontou para defender. E esse afrontar dela fez com que ela também fosse punida. Aqui no Brasil nós seríamos punidos? Também seríamos pelo nosso Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados, tá? Da mesma forma, não presos, mas seríamos suspensos, no mínimo, teríamos a nossa OAB suspensa aí por um bom período. José, você ergueu a mão, o Felipe Professor, também. eu só fiquei numa dúvida aí, que eu até explanei no grupo que eu disse lá para o senhor lá, o senhor me respondeu sobre o conselho, que o conselho era soberano sobre as suas decisões, correto? Eu acho assim, a gente deveria, um pensamento meu, deveria fazer a decisão do conselho primeiro e depois o juiz se pautar nessas questões aí, onde vai enquadrar. É porque assim, no Brasil, né, na nossa lei brasileira, o juiz não dá pitaco no tribunal do júri. Exato. Quem dá a decisão são os 7 jurados. Os 7 jurados dão a sentença, o juiz só vai montar a pena. A partir do que os jurados votaram, o juiz vai fazer a dosimetria, a somatória da pena. Se aumenta, se diminui, quanto que vai, quanto que não vai. Então essa pergunta aí está certa, então? O que é soberano? A decisão do conselho de sentença. Só que aqui, como nós ainda estamos começando, não temos todas essas informações, por isso que eu pedi a opinião de vocês enquanto juízes do caso. A gente pensou que era uma pegadinha, você entendeu? A gente pensou que era uma pegadinha do senhor aí. Não, é só porque a gente não tem o conhecimento, por isso. Felipe, beleza. Você ergueu a mão. Professor, só para falar que em questão da Jasmine lá, ela não quis trazer a questão da traição e do banco lá, porque ela poderia prejudicar a cliente dela. Porque falando da traição, ia dar um motivo para o promotor questionar, falando que através da traição ela matou, né? E porque o cara roubou o dinheiro dela também, então ia dar motivo para ela matar. Por isso que ela não quis trazer, porque ia prejudicar a cliente dela. Exatamente. Por isso que eu perguntei para a Deisiane o que ela achou mais fácil. Porque a gente sempre vai pelo lado mais fácil. Se eu acho mais fácil acusar, eu escrevo acusação. Só que eu vou escrever a acusação com base naquilo
que eu tenho certeza que a outra parte vai bater. Então, se eu sou promotor de justiça, eu vou montar a minha peça acusatória, o meu texto de acusação, pensando no que o advogado vai alegar para falar que ela não cometeu o crime. O advogado vai fazer o papel inverso, ele vai ficar imaginando o que o promotor de justiça vai alegar para dizer que ela cometeu o crime. Então, nós vamos começar pelo lado mais fácil, né? Quando a gente for atuar, num caso assim, de fazer um trabalho desse tipo, né? Alguém tinha erguido a mão, não lembro quem era, que não está aparecendo. Oi. Eu quero ver a mão aqui agora. Então, essa informação sobre o caso dela com o marido dela, aqueles problemas todos que eles estavam tendo, o promotor de justiça também não teria essa informação? Todas as partes têm a informação, porque tem que ser colocadas até 48 horas antes de começar o júri. Qualquer prova, tá? Não só no tribunal do júri, mas como nós estamos tratando do júri, 48 horas antes tem que ser apresentada a prova. Se uma parte apresenta, a outra automaticamente tem que ter conhecimento. Na prática real, não é igual no filme, que abre a porta no último minuto e entra lá o suspeito e muda toda a história. O que acontece lá dela ser absolvida? Primeiro ela é condenada, depois ela vai ser absolvida. Poderia acontecer aqui no Brasil? Sim, sempre que tiver casos novos fatos para o caso que aconteceu, nós podemos reabrir o processo. Então, nós vamos ter os recursos específicos para isso. Do Tribunal do Júri, o recurso que cabe vai ser... Alguém sabe? Alguém sabe o nome do recurso? Vai caber uma apelação. Esse é o nome do recurso. Aí, a hora que acaba o tribunal do júri, o promotor de justiça ou o advogado, depende de quem ganhou ali, já diz na hora que irá apelar da sentença. Aí essa apelação vai para quem? Ela vai para o juiz, ela não vai voltar para o conselho. Ela vai para o juiz. Se o juiz discordar, que é onde José queria chegar, eu não queria ir. Se o juiz discordar e achar que deve mudar a decisão do conselho de sentença, o que ele vai fazer? Ele vai aceitar o recurso e vai mandar para o órgão superior, vai para o Tribunal de Justiça. E lá no Tribunal de Justiça vai ter outra sentença, que vai ser reformulada ou não. Isso é jurisprudência. Se não for reformulada, vai para o Supremo Tribunal Federal. Então vai subindo, aí não é júri mais, hein, professor? STJ, STF, que é a última instância, não muda mais. Essas mudanças, essas sentenças que vão sendo dadas, é a jurisprudência que a gente utiliza na nossa peça, no nosso dia a dia. Nós vamos utilizar, quando for fazer as peças práticas, nós vamos utilizar não só a doutrina, o código, como também a jurisprudência, decisões que já foram dadas pelos tribunais superiores sobre casos parecidos, sobre homicídios parecidos com essa história. Alguém tinha erguido a mão. Não? Deise, quer falar alguma coisa? Só queria que o senhor me desse um feedback se, pela primeira atividade, se eu estou mais ou menos de acordo com, por exemplo, um júri simulado, um texto. Se eu superei suas expectativas. Sim, pode parar de compartilhar a tela. Tá bom. Eu vi que você estava querendo mexer ali, né? Que eu estava modificando, que eu não terminei por completo ainda. Maiara, você que ergueu a mão? Foi eu, professor. Oi, Lívia. Eu só ia fazer um comentário, que o senhor disse que se for mais fácil fazer a parte do promotor ou do advogado. Eu acho que, com base nesse filme,
foi muito da interpretação de cada um, porque, por exemplo, se eu acho que ela é inocente, logicamente que eu também, como promotor, eu não vou aprofundar tanto no assunto para me ter mais chance de defender ela. A intenção é acusar ela, eu vou fazer um texto aprofundado na acusação, e na defesa eu não vou defender tanto. Então, acho que, assim, nesse contexto, vai dependendo de cada um, qual era a intenção de cada um. É igual no seminário. No seminário, a gente deve ir acompanhado de alguém, né? Não só dos integrantes do grupo. A gente tem que levar um doutrinador, né, para sustentar. Mas um alguém, e não uns alguéms. Porque se eu levar várias pessoas, quanto mais eu mostrar, mais pergunta a minha plateia vai ter, e o professor também, né, lá do seminário. Então, nós vamos escolher um doutrinador e vamos seguir ele e bater firme nele. Ele diz isso e acabou, porque vai ter outro que vai dizer outra coisa oposta. Isso acontece na nossa doutrina, nas obras que nós vamos utilizar. Então, nós sempre temos que estar acompanhados. Quanto menos coisa eu mostrar, menos chances de perguntas eu tenho. Só que se mostrar menos coisas não significa que eu não vou abranger o conteúdo. Vou abranger todo o conteúdo, mas baseado em um doutrinador específico. Se eu levar 5, que nem eu faço com vocês na sala de aula, e que eu ainda não fico falando para vocês, porque eu utilizo 5, 6, dependendo da aula. E eu não fico falando para vocês quais que eu uso, porque se eu ficar falando, eu vou deixar vocês pirados, porque vocês vão querer ler tudo, vai bater no desespero. Então eu não posso falar, eu tenho que me controlar também. Até a linguagem que eu utilizo, vocês já devem ter observado que eu não utilizo linguagem jurídica. Eu faço tudo para não usar. Tem hora que eu até gaguejo para não usar. Porque se começar a usar, não entende. Então eu vou me segurando também nesses pontos para a gente conseguir ir caminhando junto. Eu também tenho o meu caderno, igual vocês. Daí anotando as coisas, eu vou imprimindo, eu vou grifando. Eu faço igual vocês, para eu me sentir na pele de vocês, para ver se vocês estão aprendendo ou não. E aí a gente tem que ir, então, caminhando tudo juntos e sempre levar alguém o resto da vida. Nós temos que estar acompanhado de alguém. Tudo que eu for apresentar para outra pessoa, tem que ter alguém me acompanhando. Esse alguém vai ser um doutrinador, vai ser um filósofo, vai ser um sociólogo, vai ser um historiador. Sempre eu tenho que ir com alguém, eu nunca posso ir sozinho. No júri, eu vou fundamentado em várias doutrinas, em várias jurisprudências, em várias provas que vão estar lá para eu mostrar para os jurados e convencer eles. Ellen, o que você falou do chefe dela que eu não entendi aqui no chat? Eu só peguei um pedaço. Ah, não, perguntaram quem que era a pessoa que não acreditava na Jasmine, né? Para mim era o chefe dela. Sim. Ele a todo instante falava para ela desistir, né? E ela batendo firme que ela queria. E ele querendo punir ela. Até que a hora que ela foi presa, ele foi lá, né, na cela. E levou outro desaforo dela, né, para casa, porque ela não ficou quieta, né? Advogado tem que ser carudo. Advogado bom é aquele que fica no pé do juiz, que é aquele advogado que o juiz acha que é chato, mas esse é o advogado que é bom, que é o crica, que é o que corre atrás, que não larga o seu cliente na mão, que fica o dia inteiro na porta do fórum, se for preciso, para o juiz assinar um alvará de soltura. Mas ele vai ficar lá no pé do juiz até o juiz assinar. Esse é o bom advogado. Não é aquele que fica no escritório bonito, atrás da mesa bonita, com a deusa do direito do lado. Esse não é o bom advogado, não. O bom é aquele que fica lá na porta do fórum, atrás de juiz e atrás de promotor o dia inteiro, para conseguir aquilo que você quer em prol do seu cliente. Porque nós estamos ali para defender uma vida. Nós estamos sempre cuidando da vida. Assim como o médico cuida da vida, nós, no exercício da nossa profissão, também atuamos em prol da vida. A toga do juiz tem a cor branca, não sei se vocês repararam. A toga é a capa do Batman, né, que eu falo. A toga do juiz tem uma cordinha branca que simboliza a paz entre as partes, porque são vontades diferentes, não é? Um lado quer acusar,
o outro quer absolver. E o juiz tem que promover a paz em nome da justiça. Então, por isso que é branca. Do promotor de justiça é vermelha a cordinha, que é a cor do direito, é vermelho. E dos advogados vai ser verde a cordinha, que é a cor da vida, que é a cor da medicina, que cuida do direito à vida. Quem que ergueu a mão? Maiara. Professor, eu de novo, eu não entendi essa parte que ele é chefe dela. Em qual sentido? Ela é uma defensora pública. Lá nos Estados Unidos, a defensoria pública é um chefe e vários outros advogados. É diferente daqui no Brasil. Aqui no Brasil, o defensor é o chefe. Ele vai ter estagiários que são alunos de direito. Ele não vai ter outros advogados para serem submissos a ele, como lá no caso. Lá no caso, tem um chefe, que também é um advogado, e vários advogados que representam a defensoria pública. No Brasil, não. No Brasil é só um. Por isso que dá esse conflito aí, Maiara. A Deisiane colocou aí dessa forma, o advogado se torna conhecido por muitos. O advogado vai se tornando cada vez mais conhecido. Quando ele chega na porta da cadeia para soltar alguém, lá no corredor da cadeia já está todo mundo falando o nome dele. Só de chegar na porta, todo mundo já quer falar com ele, né? O suspense mistura-se com o drama. Em todos os momentos do filme, né, o suspense mistura com o drama, o sofrimento da nossa personagem principal, da advogada, não é? Das pessoas envolvidas lá no final, aquele monte de senhoras, não é? A todo instante o drama está ali presente, a sofreguidão está sendo demonstrada ali com ares de suspense. O que vai vir agora? Quando todo mundo achou que tinha terminado, veio aquela surpresa que terminou de destruir a gente, né? Parece que já estão produzindo a parte 2, pelo que eu andei lendo nas notícias aí. Se sair o 2, estaremos nós lá assistindo, né? Para fazer outra análise. Não sei se vai ser da minha disciplina, né? Mas estaremos assistindo com toda certeza. Mais alguém gostaria de contribuir, tirar alguma dúvida? Não? Falem agora ou calem-se para sempre. Agora vão pegar a Sara. Não pode. Eu quero que pegue a Sara. Fez errado, professor. Tem chance de refazer? Oi? Os que fez errado vai ter chance de refazer? Por que fez errado? Porque eu não tinha entendido, eu fiz tudo errado. Claro que não, tá certo, não tá errado. Cada um tem o seu jeito de escrever o seu texto. Mas até as 23h59 é hoje, né? A última versão que chegar, a última versão que chegar é a que tá valendo. Aí amanhã, então, nós iremos tratar do caso dos exploradores de caverna, da obra, que eu espero que todos tenham lido a obra, né? Eu vou mostrar a minha obra para vocês, que é uma das primeiras que teve. A minha tem mais de 20 anos, e eu vou mostrar para vocês ela e vou mostrar a atual para a gente comparar as traduções aí da história, o jeito como está escrito. Pedro, mais para frente, eu acho que quando a gente tiver a próxima semana de aula, a gente já entra. Nós já estamos falando algumas coisas, né, da sociologia do direito, porque tudo, essa relação do direito com a cultura já é sociologia. E Pedro, é importante, Pedro e todos, né, o Pedro está perguntando quando que nós vamos estudar sobre a sociologia do direito. Nós já falamos da sociologia a todo instante, que nós falamos que o homem vive em sociedade, que essa sociedade é composta por um ordenamento jurídico. Esse homem que vive em sociedade, ele, analisado da forma como nós falamos, se relaciona com a sociologia. Se relaciona também com a antropologia. Se eu pegar o homem sozinho e ver como ele age dentro da sociedade. Mas o homem sem ter lei, sem ter regra. Isso é o estudo da antropologia. O homem separado da sociedade, separado de outros seres humanos.
Ele sozinho, não em sociedade. Isso é antropologia. Sociologia é ele dentro do grupo. Então, nós já falamos da sociologia do direito. Se eu indiquei a doutrina do Paulo Nader, eu indiquei, Mário, mas é a que eu menos gosto, porque ela é a mais fácil de todos. Sabe aquela cartilha lá do Jardim de Infância, que chamava Caminho do Sol, né? É aquela cartilha lá, o Paulo Nader, né? É o mais facinho de todos. Então, tem o Paulo Nader, tem o André Franco Montoro, o Tércio Sampaio Ferraz Júnior e o Miguel Reale, que é o mais difícil que eu falei para vocês, né? Eu gosto do Miguel Reale, mas cada um gosta do seu, né? E o mais fácil de todos eles vai ser o Paulo Nader, tá? Acho que é Caminho do Sol mesmo, é Caminho Feliz, a cartilha, sei lá, uma coisa assim, não é a cartilha lá da pré-escola. E aí, José? Tá sem áudio? Professor, professor, ontem eu não entendi bem o que o senhor falou no grupo lá, eu não acompanho muito, a questão desses doutrinadores aí nos fóruns. Eu só não entendi muito bem essa questão de colocar o doutrinador lá. Como é que eu devo explanar essas questões aí para ficar organizadinho? Ou não precisa, ou precisa. Lá no fórum, se vocês conseguirem fazer essa correlação, pode colocar. Mas eu prefiro que vocês manifestem o aprendizado de vocês, o entendimento de vocês. Eu entendi que é isso e coloca lá no fórum. Porque o objetivo do fórum é um debate para ver se vocês conseguiram chegar naquilo que eu quis passar. Então, o que é o indicado? Lê na doutrina, extraiu o conhecimento e joga lá. Isso mesmo, Silvia, Caminho Suave. É essa cartilha aí. É o Paulo Nader, né? É a cartilha Caminho Suave, lá da pré-escola. Yuri, você que levantou a mão. Professor, boa noite. Ela voltando lá nas fontes, lá onde o senhor estava falando, fontes materiais é onde se cria e fontes é onde se aplica? Fontes materiais são todos os fatos que acontecem na nossa sociedade. Tudo que acontece na nossa sociedade é uma fonte material. E as fontes formais são as leis, os costumes, a doutrina, a jurisprudência, os princípios gerais do direito. Está na aula de ontem, no conteúdo de ontem, nos slides. Mais alguém gostaria? Não? Então, nós encerramos por aqui. Amanhã nós continuamos com o caso dos exploradores de caverna e vamos estudar um pouquinho de direito constitucional antes de entrar no caso dos exploradores de caverna. Leiam o material que eu estou colocando lá no ambiente virtual para vocês. Vocês viram que eu coloquei um texto hoje à tarde no grupo que fala sobre o que devemos ler em tempos de isolamento social, e aí falou da Bíblia, que foi o que a gente discutiu ontem, do senso comum teórico, que cada um vai interpretar o pedaço que quer e com o olhar que lhe é de interesse. Então, cada um dos 38 que estão aqui presentes nesse momento vai interpretar de um jeito diferenciado. Com a lei é a mesma coisa, com a doutrina é a mesma coisa. Aquilo que eu estou falando lá da cartilha Caminho Suave, que é da minha época também, Silvia, que por ser o livro mais fácil, muitos podem achar que é um livro difícil, né? Depende da interpretação de cada um, depende do jeito de cada um, de escrita também, né? E isso vai influenciar no direito, né? Nos convencimentos aí. Mas então é isso, quaisquer dúvidas, estamos juntos lá no grupo. Entrem em contato, um grande abraço a todos, fiquem com Deus, hashtag fiquem em casa, se cuidem, né? Temos que estudar. Um beijão e qualquer dúvida é só chamar. Tchau, tchau. Boa noite.